em alguns lugares e continuaram sobrevivendo em outros. Então, tatu-bola parece que só no Brasil. Só no Brasil tem tatu-bola, viu? Você não lembra? Na Copa, acho que o tatu-bola foi o nosso... Era o mascote, Era o mascote. Vou até mostrar pro Léo aqui o vídeo aqui. Uhum. Matheus, coloca na tela que tá pro pessoal ver. Mas eu vou mostrar pro Léo. Deixa eu pegar aqui o videozinho, Léo. Que esse videozinho aqui, ó. São fósseis aqui, ó. Ó, eles estão encontrando conchas do mar em cima do Everest, ó. Olha lá, fossilizado, ó. Sim. Conchas aqui, ó. Essa. Tá, mas, cara, isso aí é o Everest. Eu gostaria de ver as pessoas, né? Isso é o Everest mesmo? Ó, é o Everest, não é numa montanha alta. Porque tem outras montanhas mais altas ali. Não tem como ser o Everest aí, Eu não. coloquei o Everest Já tem um pra dar golpe uma- aí, tá? Olha Porque o lá. Everest tem 9 km de altura e não tem nenhuma mais alta. Já Ó. não é Everest, não. No ar, Não é. Meu, a pessoa tá de camiseta. Ah, pelo amor de Deus. Que fraude, gente. A pessoa de camiseta no alto do Everest. Não, mas ó, tá no alto de uma montanha pelo amor de aqui. Deus, isso aí não existe. Tá no alto de uma montanha aqui. Ah. E o que você explica tá fossilizado lá? É vídeo verdadeiro mesmo. Tem vários vídeos Não, você desse sabe, lugar olha aqui. quanta montanha maior que essa. Não, mas ó, Falar que tá é o alto Everest, pra caramba. Pelo amor de Deus. Que não seja, e outra mas... coisa, você tem o planeta, o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta vivo. Né? E a geologia se molda o tempo todo. Você forma cadeias montanhosas, o que era o solo, uma hora, outra hora vira montanha. Inclusive, você tem montanhas novas, como as cordilheiras, que a gente tem aqui, mais novas, mais recentes. Você vê, inclusive, se ela é mais recente, ela é mais velha. Se ela é mais pontuda, ela é mais recente. Se ela é menos pontuda, ela é mais velha. É um jeito de você saber a idade dela. E a gente tem, inclusive, formas geológicas clássicas, né? Que por causa da força das crostas terrestres, da pressão da crosta terrestre, o relevo se eleva. Isso acontece volta e meia na história do planeta. Então, um lugar que era o chão, Era o mar, ele ele virou a montanha mais alta do mundo. Não, porque isso não é Everest, é uma fraude. Aí você vê que o vídeo é uma fraude do começo ao fim. A pessoa de camiseta e bermuda no alto do Monte Everest. Não, mulher, criança, de camiseta e bermuda no alto do Monte Everest. Pelo amor de Deus, né? Aí a gente vê que o vídeo que prova também é uma fraude do início ao fim. Você já estudou muito isso, né, professor? Acho que você vem falando bastante tempo aí. Qual que é a sua visão desse daqui? Eu tô nesse debate desde 2008. 2008? Eu era evolucionista teísta, achava que a evolução era fato, que os radioisótopos mostravam que a Terra era antiga. Isso mostra. Isso mostra. Eu também achava, viu, que era um fato incontestável, viu, Léo? Mas em 2008 me converti aos dados e fui percebendo cada vez E mais. você era ateísta? Eu era um evolucionista teísta, essa coisa horrorosa, que achava que Deus tinha guiado a evolução. Pior, né? Sim. Eu acho que você deve ser evolucionista ou teísta, não pode ser os dois, porque é uma loucura total. É casar os incasáveis, porque Deus é Deus, Deus fez pronto, obviamente, Deus tem todo o poder, ele vai lá e faz. Você põe Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução, porque a evolução não é um processo guiado. Ela não tem propósito, não tem intenção. E se você coloca Deus para guiar a evolução, Deus usa a morte para criar vida, para sofisticar a vida. Deus tem que fazer por tentativa e erro. Que Deus é esse, né? Que tem que ficar experimentando, né? Até eu fui numa aula de um evolucionista teísta. Olha, Léo, veja só se isso é Deus. Para mim não é uma aberração qualquer. E ele tava dando uma aula numa igreja evangélica, tá? Não vou dizer pra ninguém qual é, mas era pertinho da minha casa lá em Campinas. Já deu pra localizar mais ou menos alguns candidatos, né, gente? Algum candidato de igreja. O cara tá falando assim, olha, Deus fez e não gostou. Nossa. Depois ele melhorou um pouco, mas não gostou também. Foi fazendo, não gostando, melhorando. Por isso que temos tantos hominídeos no registro fóssil. Até que Deus acertou e deu em você. Eu falei, nossa, eu estou muito orgulhoso pela minha natureza, né? Meu passado brilhante. Gente, como que Deus é esse que precisa testar, né? Tem gente que acha que Deus ficou do lado, inclusive, Luan, vendo a evolução acontecendo, e quando viu que tinha um hominídeo bonitinho lá, foi lá e escolheu aquele casal, pegou Adão e Eva. William Craig acaba de lançar um livro, The Quest of the Historic Canadian, que ele acha que foi assim mesmo, coisa absurda, totalmente absurda. Então nós temos, eu era um evolucionista teísta, acreditava em milhões e milhões de anos, e o que a gente estava falando? Sobre os fósseis. Sobre os fósseis. Sobre os montes, os Alpes.
Então eu achava que exatamente o que tinha acontecido é o que o Que Léo... do nada, o que o a Léo- linha mara é. e pum. É, Pá, foi a montanha mais alta do lenta, mundo. gradual e sucessivamente, aquilo lá foi se transformando numa montanha e levou o resto de animais marinhos lá para o topo do Alpes e do Himalaia. Gente, tem restos de animais marinhos nos topos das montanhas mais altas do mundo. Restos de animais marinhos. Agora, o que acontece com o design inteligente? Fomos lá verificar se esse fato realmente era fato. Sabemos hoje que os topos dos montes são gastos pela erosão a uma taxa de 4 milímetros por ano. Vamos medir, tá? A gente mede, a gente É que isso avalia. varia de montanha para montanha. Vezes A 6 média mil de anos, 4 mil Varia anos. bastante. Varia bastante. Uma média de É. 4 mil anos. Só não aconteceu pro Himalaia porque ele quer preservar os fósseis lá, você entendeu, né? É. Aí, uma média de 4 mil anos. Ao longo de milhões e milhões de anos que eles acham que essa elevação ocorreu, os topos dos principais montes do mundo, na média, já deveriam ter sido lavados mais de 100 vezes. Então, ó, 100 vezes, estão dando uma tremenda de uma colher de chá. Tenta reduzir, lavado 10, lavado 20, lavado 30. Sim. Os montes não deveriam ter mais Sim. restos de animais marinhos, mas tem. Sim. Significa que essa elevação foi muito mais rápida do que eles assumem que foi. Durante o dilúvio bíblico, os continentes se separam, essa separação é muito rápida, a elevação desses montes, fundo do mar primordial, que a Bíblia diz em Gênesis 1, de 8 a 9, que junte-se as águas num só lugar, são elevados rapidamente, muito mais rapidamente do que os milhões e milhões de anos, porque senão não era para ter, estão lá. É um testemunho vivo de que a Terra é jovem. Um testemunho vivo de que a Posso Terra é jovem. contra-argumentar? É claro que você iria. Vamos lá. Né? Primeiro, você pega algumas estruturas, inclusive geológicas, que você tem até comum nos Estados Unidos, né? Pra gente ver como essa diferença é grande, inclusive em pouca altitude. Você tem algumas estruturas geológicas, de estruturas colunares, que elas são finas embaixo e grossas em cima. Por que que embaixo é mais fina? Porque embaixo o vento tá com a areia, atritando aquilo e desgastando. Em cima já não tem essa areia, essa quantidade de areia. O Monte Everest, por exemplo, apesar de você ter ventos de alta velocidade, passando de 100 km por hora, a densidade ali do ar é muito baixa. Então você não tem muita força associada a essa velocidade. Uma coisa é um caminhão a 150 por hora batendo em você, outra coisa é uma mosca a 150. Então o desgaste desses picos altos, ele é muito baixo. Você pega o Everest, você não tem partículas, você tem muita neve, você não tem partículas muito duras promovendo esse desgaste. E outra coisa, a decomposição desses materiais marinhos aconteceram por vários metros. Então, mesmo com o desgaste, você expõe outros, porque foi justamente durante milhares de anos. Porque se fosse o dilúvio que levou esse negócio lá, o dilúvio aconteceu, choveu por 40 dias, 40 noites. Né? Quanto tempo levou até a água baixar? Que tenha levado um ano. Um ano depositou essa quantidade enorme de tantos metros de animais marinhos que tem nas montanhas, não faz nem sentido para mim. Léo, todos esses argumentos, obviamente, eu conheço. A gente sabe os argumentos do outro lado. Porque eu não sou o outro lado. Eu nem sabia que existiam esses argumentos. Claro que existem. E como você falou, eu não participo desse debate. A gente já fez as contas, nós fizemos as contas. Não bate, não era para ter. Mesmo com os argumentos que você fez, olha, menos vento, menos denso, não sei o quê. Não dá milhões e milhões de anos. Não dá milhões e milhões de anos. Tem livros que estão sendo escritos. Milhões de anos dá. Agora, deixa eu ver. Onde estão as rochas sedimentares? 75% das rochas, 75% dos continentes estão cobertos por rochas sedimentares. Sim, não está no alto, são sedimentos. 95% dos animais são animais marinhos. As rochas sedimentares são todas plano-paralelas, bonitinhas, se propagam ao longo de continentes, nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais. Plano-paralelas, todas essas rochas. Elas estão recheadas de animais. Planos paralelos recheados de animais. Os animais que flutuam menos estão embaixo, as que flutuam mais estão em cima. O que aconteceu ao longo de milhões e milhões de anos? Se você tem uma fossilização lenta, os decompositores rapidamente destroem. Se é uma camada sobre a outra ao longo de milhões e milhões de anos, você deveria ter descontinuidades nesse plano paralelismo. Há, obviamente, nesses fósseis, uma evidência de uma grande inundação global que ocorreu há pouco tempo e que depositou todas essas rochas. E tem essas rochas sedimentares. Quanto?
tem essas rochas sedimentares, deixa eu terminar a minha explicação, estão dobradas. Sim. Dobras assim absurdas. Sim. Lá no debate científico. E todas as camadas estão dobradas, não é uma só, Certo. todas. Aí lá o Sacani e o Pirula falaram assim, e o Jaime, não, isso aí é microfissura. Microfissura microfissura causa fissura, sem engenheiro. Deveriam ter chamado eu pra esse debate aí, viu? Mas tudo bem. Microfissuras O próximo causam você me chama. fissuras, não causam dobramento de rocha. Sim, Não dá pra concordo. dobrar rocha, gente. Mas é que tá, os animais terrestres, por que que eles desaparecem? Você pega um castor, um esquilo, qualquer um desses animais, eles morrem e eles são consumidos pela própria natureza. Ele desaparece rapidamente. Você vê que esses fósseis que eles encontraram são todos animais de casco, de material duro. São conchas, são coisas que quando ele, a matéria orgânica fala é dos consumida, fósseis em toda a camada fóssil. Não, toda a camada fóssil. Tá. Tem fóssil de libélula. Mas vamos lá. Tem fóssil de Há quanto camada tempo dura, teria não. acontecido o dilúvio? 6.000 anos, como a Foi Bíblia no descreve. no começo? 1.600 anos depois da criação do mundo. 4.300 anos atrás. Tá, então era pra gente ter alguns, né, relatos mais precisos disso, por exemplo, dos egípcios. Bora? Né? Bora, vamos ver. Tem mais de 170 relatos de dilúvio global na Terra. Mas como Certo. que estão... Peraí. Certo? No planeta Terra todo? Não sei, isso eu não sei. Entre você tá me diferentes povos, culturas, 170, falando. mais de Tem 170. verdade, tem vários relatos que isso eu já vi, não sei se são 170. Bem alegóricos todos Sim. eles, menos o da Bíblia. Mas inundações aconteceram em toda... Calma, Sempre, né? técnico, consistente e coerente, certo? Certo. Em todos esses relatos, 8 elementos em comum aparecem. Significa que teve uma grande inundação. 75% dos continentes estão cobertos por rochas sedimentares, 95% de animais marinhos. Tem camadas de fósseis que se propagam da América do Sul, passa na Europa, na Ásia e tudo mais, entre todos os continentes. Significa que esses continentes estavam conectados quando isso aconteceu. Todas as camadas Mas foram os continentes depositadas... estavam conectados. A Pangeia. Sim, mas os fósseis foram depositados todos em cima da Pangeia? Já Não, teve ao longo fósseis de em milhões e todo milhões esse de anos, esses continentes estavam se separando, Sim. o Léo, não faz Mas na sentido. Pangeia você acredita ou não? Só, claro, a Bíblia diz que ajunte-se as águas num só lugar e apareça o elemento seco. Quem primeiro previu a Pangeia, Léo? Quem primeiro previu? A Bíblia, ela descreve a Pangeia, ela fala... Apareça o elemento seco. Mas a América se separou da África nessa distância em 6.000 anos e criou um isolamento tão Calma, grande... você tá fugindo do meu argumento. Não, vamos lá. Quem primeiro previu a Pangeia? Disse que a Pangeia um dia existiu na Terra. A Bíblia, apareça o elemento seco. Apareça o elemento seco. Junte-se as águas. Só, ou não? Vamos lá. O elemento seco. O elemento seco, quantos elementos seriam? Um único? Sim, perfeito. Junte-se as águas num só lugar. Gênesis 1, 8, 9. Gente, Gênesis é sensacional. Ela faz... A gente só descobriu a Pangeia quando a gente subiu com os nossos espaçonaves, satélites lá, começou a observar que os continentes estavam separando. Os continentes ainda se encaixam perfeitamente, certo? Mas pela taxa de separação, isso tem que ter levado milhões de anos. Não tem dinâmica de continente? O mar não avança e não recua? Sim, mas aí uma aceleração dessa aí nem se tivesse colocado turbo diesel em todos os continentes do mundo para dar essa velocidade da América. E, inclusive, a diferença, se fosse 6.000 anos, não teria como ter essa diferença de animais que a gente tem, por exemplo, da América para a Austrália. Quem disse que não? Não teria como ter. Quem disse que não? Você estava lá para observar? Mas aí todos os animais que estão na Austrália, 6.000 anos atrás, eles correram para aquele lado Não. Quando saíram aí da arca, da arca... canguru, como é que canguru se distribui? Você sabe? Como assim? Como é que ele se movimenta pela terra? Sozinho ou em bando? Não tenho a mínima ideia. Tá vendo, gente? Ele não sabe. Ué, mas eu tenho que entender de canguru agora? Você tem que entender de canguru. Se você vai refutar o argumento... Não. Se você vai refutar o especialista em canguru. Se você vai refutar o argumento... Eu não quero refutar nada, eu quero entender. Estudar, não tem? Eu quero entender, não quero mas refutar. Você não tá me perguntando, você tá me questionando, concorda? Na verdade, você tá me perguntando? Você tá me perguntando? Não, você tá me perguntando. Tô te fazendo uma pergunta. Não, você tá me questionando. Então vamos lá. Certo? Concorda? Eu vejo suas perguntas como questões, não como... Você está questionando a minha posição. Você não está me perguntando. Porque, para mim, não está fazendo sentido. Os cangurus se movimentam em bando. Certo. Então, como vários outros animais. Possivelmente, eles podem ter se movimentado em bando
pelos continentes que ainda estavam Mas não eram conectados. só dois na Arca de Noé? Eles começaram a se reproduzir depois, né? Não. Coelho em 6 meses já tinha uma coelhada danada na Terra, Então, porque certo? a gente vê, então eram dois, tá? Aí você vê, por exemplo, você tem, sei lá, Dois dos impuros, quantos? 7 casais dos impuros, Tá. um dos puros. você tem, por exemplo, jacarés, né? Jacarés se espalharam, acho que a Europa é o único continente que não tem jacaré, certo? Depois do dilúvio. Mas é ou não é? Depois, Ou vai eu dizer não que você sei. não entende de jacaré agora? Tem que entender de jacaré. Como que você não entende de jacaré? Não, aí não dá pra discutir com a pessoa que não entende de jacaré. Não, parei agora o debate. Obviamente. Discutir com quem não entende de jacaré. Obviamente que não tem jacaré. Aí Tem. o jacaré, Aonde que tem também eles tatu-bola? andam juntos, Aonde tem tatu-bola? o jacaré se espalhou e o canguru não. Aonde tem tatu-bola? Não tenho a mínima Ó, ideia. o cara não entende de tatu-bola. Bota aí, Andy Léo, Doidão. Léo reputado. Doidão. Gente, o canguru provavelmente desceu em bando. Os continentes começaram a se separar, climas distintos se estabeleceram na Terra, certo? Certo. Em alguns continentes, os animais encontraram condições de sobreviver, em outros não. Então eles foram extintos em alguns lugares e continuaram sobrevivendo em outros. Então tatu-bola parece que só no Brasil tem tatu-bola, viu? Você não lembra? Na Copa, acho que tatu-bola foi o nosso... Era o mascote, Era uma né? mascote, isso eu lembro. Na Austrália, talvez eles tenham descido para a Austrália e foi só na Austrália. Aí a Austrália se separa dos continentes, porque no início, o que a Bíblia diz? Foram abertas as portas do grande abismo. A gente acredita que trincou esses continentes, aquela água sobre alta pressão e temperatura que existe na Terra entre 400 e 700 quilômetros, você sabe, não é? Jorra para cima. Pesquisas sísmicas mostraram esse mar de água dentro da Terra, sobre alta pressão e temperatura. 700 quilômetros eu nunca 400 vi. a 660. Mas tudo bem. 400 a 660, tá? Para arredondar. Tá. Então faz todo sentido. A água sobe lá, condensa na nossa atmosfera, chove por 40 dias, 40 noites. Os continentes se separam, as fossas começam a se formar, a água jorra de novo para os mares que nós temos hoje, que são muito mais profundos. Os continentes estão se separando, o rio Amazonas joga os seus sedimentos no mar, certo? Você tem os deltas dos rios. Perfeito. O delta do Amazonas, Léo, nem sequer passou da metade do Atlântico. A gente vai lá e vê a taxa de deposição do sedimento no delta do rio Amazonas. Faz a conta, está depositando lá há poucos milhares de anos. Não é uma coisa que o Marcos acredita. Você acha que eu gosto de apanhar? Você acha que eu gosto de apanhar? Você acha que eu gosto de defender uma tese maluca? Eu sou um pseudocientista, todo mundo acha que eu sou um negacionista, porque falam por aí, olha, o Marcos é um negacionista, terra jovem, que absurdo, não sei o quê, contra a ciência, porque a ciência definiu. O que a ciência define? Ninguém sabe o que a ciência define. Tem cientistas dos dois lados do debate, certo?